Uma audiência de proteção de rotina parecia comum à primeira vista, até que uma amante ciumenta cruzou uma linha que ninguém esperava dentro do tribunal. Ela acreditava que o poder e a arrogância a protegeriam, e acreditava que a mulher grávida ali de pé era fraca. Ela não tinha ideia de quem estava atacando, ou de quem estava observando da bancada do juiz. Porque isso não era apenas uma disputa legal. Foi o momento em que a violência expôs tudo. O que se seguiu foi uma colisão de raiva, silêncio e a lei, onde um único soco transformou uma audiência civil em um acerto de contas criminal. E a justiça agiu de maneiras que ninguém previu. Ouça até o final, porque a verdade só será revelada no último momento. E deixe-nos saber de onde você está ouvindo e por que está aqui. Deixe um comentário abaixo e junte-se à história. Isabella Carter aprendeu a reconhecer o estresse, não como um pânico súbito, mas como um peso constante que nunca desaparecia totalmente. Ele a seguia todos os dias, instalava-se atrás de seus olhos, apertava seu peito e fazia com que até decisões comuns parecessem pesadas. A gravidez não suavizou isso, ela aguçou tudo. Seu corpo carregava uma nova vida, mas sua mente permanecia presa em vigilância, sempre esperando pela próxima intrusão, a próxima mensagem, o próximo lembrete de que a paz era condicional. A pressão não vinha de um único lugar. Ela se acumulava lentamente, através de encontros repetidos e palavras calculadas que nunca cruzavam a linha para ameaças abertas, mas nunca permitiam que ela se sentisse segura. Vanessa Moore sabia como operar nesse espaço. Ela nunca gritava, nunca precisava. Sua presença por si só era suficiente. Um olhar mantido por tempo demais. Um comentário entregue com calma ensaiada. Um lembrete de que Isabella era substituível, de que seu casamento já havia sido esvaziado, de que o silêncio poderia ser quebrado a qualquer momento, se Vanessa escolhesse. Edward Kane assistiu a tudo isso e não fez nada. Ele não interveio quando a tensão se tornou visível, não corrigiu Vanessa quando suas palavras cortaram fundo demais, não estabeleceu limites e nunca perguntou a Isabella como ela estava aguentando. Sua indiferença tornou-se sua própria forma de pressão. Sinalizava permissão. Dizia a Vanessa que não haveria consequências, nenhuma resistência, nenhum momento em que alguém interviria e diria: basta. Isabella tentou suportar silenciosamente no início. Ela disse a si mesma que o estresse era temporário, que a gravidez tornava as emoções imprevisíveis, que assim que o bebê chegasse, as coisas poderiam se estabilizar. Mas a tensão não recuou. Seu sono tornou-se superficial, seu apetite desapareceu. Seu médico começou a notar sinais que não podiam ser ignorados: pressão arterial elevada, ansiedade persistente, respostas físicas ligadas diretamente ao estresse emocional. O aviso era claro: este ambiente não era mais seguro. O momento em que Isabella decidiu procurar ajuda legal não veio durante um confronto. Veio durante uma tarde tranquila, quando ela percebeu que estava planejando seus movimentos em torno do humor de Vanessa, calculando saídas antes de entrar em salas e prendendo a respiração quando seu telefone vibrava. Essa percepção trouxe clareza. Isso não era resiliência. Isso era sobrevivência. E sobrevivência exigia ação. O escritório de Sarah Chen era calmo de uma maneira que Isabella não sentia há meses. As paredes estavam livres de distrações, a mesa organizada com simplicidade deliberada. Sarah ouviu sem interrupção, enquanto Isabella falava, sua voz firme, mas contida,
cuidadosa para não exagerar, cuidadosa para permanecer factual. Ela descreveu a pressão, as mensagens, os encontros que pareciam projetados para lembrá-la de sua vulnerabilidade. Ela descreveu o silêncio de Edward. Descreveu como nada disso deixava hematomas visíveis, mas tudo deixava marcas. Sarah não descartou nada disso. Ela fez perguntas que focavam no padrão e impacto, não no drama. Quando começou? Com que frequência ocorria? Como isso afetava a saúde de Isabela? Quando Isabela mencionou sua gravidez, a atenção de Sarah se aguçou. Ela pediu documentação médica, explicou calmamente que o estresse psicológico poderia ter peso legal, especialmente quando colocava uma mulher grávida em risco. Elas revisaram registros juntas, mensagens, datas, notas de visitas médicas que referenciavam sintomas relacionados ao estresse. Cada peça por si só poderia parecer menor. Juntas, formaram uma narrativa consistente. Pressão, exposição, falta de proteção dentro de casa. Sarah explicou a opção claramente, sem urgência, mas sem hesitação. Um pedido de ordem de proteção, um remédio civil projetado para estabelecer limites antes que o dano aumentasse. Isabela não decidiu imediatamente. A ideia de envolver o tribunal parecia pesada, parecia cruzar uma linha que não poderia ser descruzada. Mas, conforme Sarah explicava o processo, Isabela percebeu que a linha já havia sido cruzada. Apenas não por ela. A lei existia para momentos como este, quando sinais de alerta apareciam antes da catástrofe. Ela concordou em prosseguir. A petição foi preparada com precisão. Não acusava sem base, não dramatizava, documentava. Detalhava a pressão contínua, a intimidação emocional, a ausência de intervenção de seu marido e a avaliação médica que indicava risco para sua gravidez se a situação continuasse sem controle. Sarah solicitou consideração acelerada, citando tanto a gravidez quanto o padrão crescente de angústia. O tribunal respondeu rapidamente. Em dias, o pedido foi revisado e aceito para uma audiência de ordem de proteção. O agendamento foi rápido, sinalizando que as preocupações foram levadas a sério. Notificações foram preparadas, intimações foram emitidas. O processo avançou com um impulso que surpreendeu Isabela, mesmo enquanto a tranquilizava. Edward recebeu a notificação sem reação visível. Ele a leu, dobrou-a e a colocou de lado como se fosse um inconveniente, em vez de um aviso. Ele não perguntou a Isabela por que ela havia entrado com o pedido. Não reconheceu a gravidade da situação. Seu silêncio carregava a mesma mensagem de sempre. Isso passaria, dinheiro e influência suavizariam tudo. Tribunais eram formalidades, não ameaças. Vanessa reagiu com descrença, depois irritação. Ela riu quando soube que havia sido intimada, descartando a ideia de que uma audiência civil pudesse importar. Em sua mente, o tribunal era um palco onde ela nunca seria escalada como a vilã. Ela assumiu que Isabela estava exagerando, que o sistema reconheceria sua fraqueza e seguiria em frente. Ambos subestimaram o processo. Isabela passou os dias que antecederam a audiência preparando-se de maneiras silenciosas. Ela seguiu o conselho de seu médico cuidadosamente. Descansou quando pôde, revisou a papelada com Sarah, garantindo que entendia cada passo. Ela não ensaiou discursos, nem imaginou confrontos. Seu objetivo não era vencer, era ser protegida. A data da audiência foi confirmada e inserida no calendário do tribunal. Parecia mais próxima do que o esperado, como se o tempo tivesse se comprimido em torno da decisão que ela havia tomado. Isabela anotou a data
e percebeu que, pela primeira vez em meses, havia um momento definido à sua frente. Não apenas uma extensão interminável de incerteza. Ela não sabia quem presidiria a audiência, não perguntou. Para ela, o juiz era simplesmente uma autoridade, uma figura neutra encarregada de avaliar fatos e emitir limites. Ela não esperava simpatia, não esperava compreensão, além do que a lei exigia. O que ela esperava era ordem. Na noite anterior à audiência, Isabela preparou-se silenciosamente. Ela separou documentos, verificou os arranjos de transporte, descansou as mãos sobre o estômago e focou na respiração constante, lembrando a si mesma de que a decisão que havia tomado não era um ato de agressão, mas de responsabilidade. Ela não estava mais disposta a absorver danos silenciosamente, especialmente quando outra vida dependia de sua estabilidade. A audiência estava marcada, as notificações haviam sido entregues, o tribunal abriria suas portas em breve. Nenhum deles entendia ainda o quanto mudaria assim que isso acontecesse. Isabela entrou no tribunal com cuidado deliberado, seu passo lento e medido, guiada pelas instruções silenciosas da auxiliar médica ao seu lado. O prédio parecia mais frio do que ela esperava, seus corredores largos amplificando cada som, cada passo, cada sussurro que seguia seu movimento. Ela estava ciente de seu corpo de uma maneira que nunca estivera antes, consciente do equilíbrio, da respiração e da presença constante da vida que carregava. O apoio não era dramático, apenas necessário, um reconhecimento visível de que ela estava ali sob tensão, não força. Sarah Chen manteve-se perto, sua postura calma e controlada, sua presença estabilizadora. Ela não apressou Isabela, nem falou desnecessariamente. Cada movimento sinalizava preparação e contenção. Sarah já havia explicado o que aconteceria assim que entrassem na sala do tribunal, não em linguagem jurídica abstrata, mas em termos práticos. Onde ficar, quando falar, quando o silêncio importava mais do que a explicação. Isabela seguiu sua liderança sem questionar. Edward Kane chegou separadamente. Ele entrou com a confiança de alguém acostumado a espaços formais, se curvando às suas expectativas. Sua expressão era composta, quase distante, como se essa aparição fosse um inconveniente em vez de um acerto de contas. Ele não procurou por Isabela imediatamente. Não reconheceu o apoio médico ao lado dela. Seu foco permaneceu à frente, desapegado, como se a distância emocional por si só pudesse neutralizar a gravidade da sala. Vanessa Moore o seguiu, seu comportamento contrastando fortemente com a seriedade do ambiente. Ela vestia confiança como uma armadura, seu olhar examinando o tribunal com a avaliação aberta. Não havia sinal de cautela em seus movimentos, nenhuma indicação de que ela se sentia intimada pela autoridade. Sua expressão continha um traço de diversão, como se esperasse que os procedimentos confirmassem suas suposições, em vez de desafiá-las. Conforme a sala do tribunal enchia, a ordem foi chamada sem demora. As vozes baixaram, os movimentos diminuíram, o ar mudou para a formalidade. Os oficiais de justiça garantiram que todos estivessem sentados corretamente, e os murmúrios que flutuavam pelo espaço desapareceram no silêncio. A estrutura da sala impunha disciplina sem esforço, lembrando a todos os presentes que este não era um lugar para poses. O juiz Robert Carter entrou e tomou seu assento na bancada com facilidade prática. Sua presença era composta, profissional e contida. Para aqueles na sala, ele era simplesmente a autoridade presidente, uma figura neutra encarregada de manter o procedimento.
Ninguém reagiu além dos sinais habituais de respeito. Ninguém reconheceu nada pessoal em sua postura, e nada em sua expressão convidava à especulação. A audiência foi chamada à ordem. A voz do juiz Carter era uniforme enquanto anunciava o propósito da sessão. Esta era uma questão civil, uma audiência de ordem de proteção solicitada pela peticionária. Ele delineou o escopo dos procedimentos claramente, enfatizando que o tribunal não estava ali para atribuir culpa criminal, mas para avaliar se limites eram necessários para prevenir danos. A explicação foi metódica, deliberada e precisa. Não havia urgência em seu tom, apenas clareza. Sarah Chen ouviu atentamente, assentindo levemente enquanto os procedimentos eram explicados. Isabela ficou quieta ao lado dela, as mãos descansando levemente à sua frente, o olhar abaixado. Ela não examinou a sala, não reagiu à presença de Edward ou à postura de Vanessa. Sua imobilidade era intencional, uma escolha consciente de permanecer dentro do papel que viera preparada para ocupar. O propósito da audiência foi declarado claramente. O tribunal avaliaria se a peticionária enfrentava risco contínuo que justificasse uma ordem de proteção. O padrão era preventivo, não punitivo. O juiz Carter deixou claro que a pressão emocional, intimidação e estresse poderiam ser considerados quando apoiados por evidências, particularmente quando a peticionária estava grávida. A declaração assentou na sala com peso silencioso. Conforme a explicação continuava, a atmosfera ficou tensa. Vanessa mudou de posição em seu assento, sua expressão endurecendo. A linguagem processual, calma e sem emoção, não se alinhava com suas expectativas. Ela havia antecipado dispensa, não reconhecimento. Cada referência à proteção e risco corroía sua confiança, mesmo que ela se recusasse a mostrar isso abertamente. Edward permaneceu em silêncio, as mãos cruzadas, a expressão inalterada. Ele não olhou para Isabela, não respondeu à mudança de comportamento de Vanessa. Sua imobilidade lia-se como controle, mas também como desapego. O que quer que sentisse, ele escolheu não demonstrar. O juiz Carter convidou a peticionária a falar quando apropriado, lembrando à sala que interrupções não seriam toleradas. As regras foram estabelecidas cedo, não como um aviso, mas como um limite. O tribunal respondeu de acordo, acomodando-se em um silêncio atento. Isabela não falou imediatamente. Ela permaneceu quieta, seguindo a orientação de Sarah precisamente. Seu papel nesta fase era presença, não performance. A documentação já havia sido enviada, os fatos já estavam registrados. Silêncio. Neste contexto, não era fraqueza, era disciplina. A tensão na sala cresceu, à medida que a realidade da audiência se tornava inegável. Este não era um exercício simbólico, era uma avaliação estruturada, e todos os presentes entenderam que resultados eram possíveis. O ar parecia mais denso, como se a própria expectativa carregasse peso. O desconforto de Vanessa tornou-se mais aparente. Ela cruzou os braços, depois descruzou. Seu olhar correu para Isabela, depois para longe. Ela parecia inquieta, irritada pela formalidade, perturbada pela ausência de dispensa imediata. Ser obrigada a sentar e ouvir, sem a capacidade de dominar a narrativa, pressionava sua paciência. Edward permaneceu inalterado. Seu silêncio persistiu, constante e opaco. Ele não interveio, nem se distanciou. Sua postura sugeria que ele acreditava que a contenção por si só seria suficiente, que o engajamento era desnecessário. O juiz Carter observou a sala sem expressão. Sua atenção moveu-se metodicamente
metodicamente, observando postura, comportamento e resposta. Ele não se demorou em nenhum indivíduo. Seu papel não era reagir, mas presidir. À medida que a audiência progredia para suas declarações iniciais, o tribunal se acomodou em uma imobilidade focada. A formalidade do processo afirmou-se totalmente. Não houve vozes alteradas, gestos dramáticos, apenas o desenrolar lento e deliberado de um processo legal que exigia atenção. Cada par de olhos acabou retornando à bancada. Isabela permaneceu quieta, exatamente como instruída. Sua respiração estava controlada, sua postura firme. Ela não olhou para Edward ou Vanessa, não buscou validação ou reação. Sua presença por si só comunicava o suficiente. Vanessa mudou de posição novamente, seu desconforto aproximando-se da irritação. Quanto mais o silêncio se estendia, mais a perturbava. Ela não estava acostumada a ambientes onde sua confiança não se traduzisse imediatamente em controle. Edward ficou imóvel. O juiz Carter preparou-se para mover a audiência adiante. O equilíbrio na sala se manteve por mais um momento frágil e tenso, esperando pelas primeiras palavras que o romperiam. A mudança começou com uma voz que não pertencia a um tribunal. Vanessa Moore falou sem esperar permissão, suas palavras cortando o silêncio controlado com precisão afiada. O tom não era alto, mas era deliberado, moldado para ferir em vez de persuadir. Ela enquadrou suas observações como comentários, não argumentos, escolhendo frases que reduziam a presença de Isabela a inconveniência e exagero. Cada frase carregava a implicação de que esta audiência era desnecessária, que a mulher ali de pé era frágil por escolha, não por circunstância. A reação foi imediata. Sarah Chen levantou a mão e dirigiu-se à bancada, sua voz firme e medida, enquanto solicitava que a ordem fosse mantida. Ela não olhou para Vanessa quando falou. Seu foco permaneceu à frente, sinalizando que a interrupção era processual, não pessoal. O tribunal se acalmou, mas o dano permaneceu no ar, afiado e inconfundível. Isabela sentiu as palavras a atingirem antes de processá-las. Seu corpo respondeu primeiro, um aperto no peito, uma respiração curta que exigiu esforço para corrigir. Ela se firmou e seguiu a orientação que lhe fora dada. Quando ela falou, foi apenas quando convidada, e sua declaração foi breve. Ela não acusou, não descreveu cada incidente, não olhou para Vanessa ou Edward. Ela falou apenas para o tribunal. Ela pediu proteção, declarou que a pressão havia se tornado incontrolável e que sua prioridade era a segurança para si mesma e para seu filho, que ainda não havia nascido. Sua voz não tremeu, mas carregava tensão. A contenção em suas palavras as tornava mais pesadas, não mais leves. O juiz Robert Carter ouviu sem interrupção. Quando Isabela terminou, ele reconheceu sua declaração e voltou sua atenção para a sala. Sua instrução foi clara. Todos os comentários permaneceriam relevantes e controlados. Os argumentos prosseguiriam pelos canais apropriados. Observações pessoais parariam. Vanessa tentou responder. A tentativa foi interrompida. O juiz Carter levantou a mão e a instruiu a parar. Ele a informou que ela não tinha mais a palavra. A decisão não foi dramática, foi processual, entregue com o mesmo tom medido que ele usara durante toda a audiência, mas o efeito foi imediato e visível. Vanessa congelou. Por um momento, ela pareceu incerta, como se estivesse recalculando. Então sua expressão endureceu. A perda da palavra não foi registrada como uma decisão técnica para ela. Foi registrada como exclusão.
Ela havia sido removida do centro das atenções, reposicionada como periférica e negada a oportunidade de enquadrar a narrativa. A sensação a perturbou. Edward Kane não fez nada. Ele permaneceu sentado, sua postura inalterada, seu olhar fixo à frente. Ele não estendeu a mão para Vanessa, não falou, não interveio de nenhuma maneira que sugerisse preocupação ou contenção. Seu silêncio não diminuiu a situação. Permitiu que ela se desenvolvesse sem controle. Vanessa levantou-se de seu assento. O movimento foi abrupto o suficiente para chamar a atenção, mas ainda não o suficiente para provocar intervenção imediata. Era o tipo de movimento que pairava bem dentro dos limites da aceitabilidade. Sua cadeira raspou levemente contra o chão, enquanto ela dava um passo à frente, seu foco travado em Isabela. Os oficiais de justiça começaram a mudar o peso do corpo, alertas, mas ainda não reagindo. Vanessa deu outro passo. A distância fechou mais rápido do que qualquer um antecipava. A escalada não foi anunciada, não foi precedida por gritos ou ameaças. Aconteceu em um vácuo criado pela descrença, pela suposição de que ninguém ousaria cruzar tal linha em um tribunal. Vanessa levantou o braço. O soco atingiu com um som que cortou a sala. Isabela não viu chegando. O impacto atingiu seu rosto com força súbita, jogando sua cabeça para o lado. A dor explodiu instantaneamente, aguda e desorientadora. Ela perdeu o equilíbrio e caiu, seu corpo dobrando enquanto ela batia no chão. Sangue apareceu imediatamente, brilhante contra a superfície neutra abaixo dela. A sala explodiu. Vozes se levantaram em alarme, cadeiras se moveram, alguém gritou. A ordem formal que definira o espaço fraturou-se em caos. O som do impacto permaneceu, ecoando em silêncio atordoado, mesmo enquanto o movimento explodia ao redor dele. A segurança do tribunal reagiu sem hesitação. 2 oficiais alcançaram Vanessa em segundos, agarrando seus braços e puxando-a para trás. Ela resistiu instintivamente, seu choque dando lugar à raiva, enquanto lutava contra o aperto deles. A contenção foi firme e prática. Seu movimento foi interrompido decisivamente, seu corpo controlado, enquanto ela era virada para longe de Isabela. Edward ficou congelado, sua expressão drenada de compostura, sua boca ligeiramente aberta. Ele não se moveu em direção a Isabela, não gritou, não tentou explicar ou intervir. Sua imobilidade o marcou como separado da urgência que se desenrolava ao seu redor, desconectado de uma maneira que chamava a atenção mesmo em meio ao caos. Isabela estava no chão, atordoada. Seus sentidos lutavam para acompanhar. A dor em seu rosto pulsava, seus ouvidos zumbiam. Ela tornou-se consciente do calor do sangue e da pressão de mãos perto de seus ombros, enquanto pessoas se ajoelhavam ao lado dela. Ela tentou se mover e parou, o instinto substituindo o impulso. O juiz Carter levantou-se. O movimento foi imediato e comandante, sua cadeira empurrada para trás enquanto ele se levantava, sua presença afirmando-se sobre a desordem. Sua voz cortou o barulho, firme e autoritária, enquanto ele ordenava que a sala fosse protegida e exigia que o protocolo de emergência fosse iniciado. As palavras carregavam peso. O caos começou a se canalizar em ação. A segurança manteve o controle de Vanessa, segurando-a no lugar enquanto ela continuava a reagir, sua confiança anterior completamente apagada. A mudança em seu comportamento foi gritante. Qualquer senso de controle que ela acreditava ter evaporou nos segundos seguintes ao soco. Edward permaneceu onde estava. A realidade do que havia ocorrido assentou sobre ele. Lentamente,
seu desapego anterior substituído por choque visível. As consequências, antes abstratas, tornaram-se inevitáveis. A respiração de Isabela estabilizou enquanto ela focava nas vozes ao seu redor. Ela registrou a presença de Sara por perto, calma e direcionada, apesar da urgência. Ela sentiu a firme tranquilidade de alguém instruindo-a a não se mover, a não falar, a ficar quieta. O tribunal, momentos antes limitado por procedimentos, agora estava à beira de algo irreversível. O soco havia feito mais do que ferir. Transformou a natureza da própria audiência. O que começou como um pedido civil havia cruzado um limiar que não poderia ser desfeito. Os limites da prevenção foram destruídos pela violência e a autoridade do tribunal foi desafiada aberta e publicamente. O juiz Carter permaneceu de pé, sua atenção fixa na cena diante dele. A sala obedeceu aos seus comandos, acomodando-se em urgência controlada à medida que a ordem era restaurada, peça por peça. A audiência não era mais o que alguém tinha vindo buscar. O incidente a havia movido além de seu propósito original, levando-a para um território onde as consequências seriam imediatas e severas. Nada na sala permaneceu neutro. O momento havia passado, mas seu impacto permaneceu pesado e inegável enquanto o tribunal se preparava para confrontar o que acabara de ocorrer. O tribunal mudou do caos para o protocolo com precisão abrupta. A segurança do tribunal moveu-se primeiro, sem esperar por instruções, agindo com treinamento que não exigia hesitação. Um oficial falou em um rádio, enquanto o outro protegia a área imediata. Serviços médicos de emergência foram solicitados, sem debate, a chamada feita clara e calmamente, conforme o procedimento ditava após um ato de violência dentro do tribunal. As portas da sala do tribunal foram fechadas e trancadas. O som carregava finalidade. O que fora uma audiência pública tornou-se uma cena contida. Aqueles dentro foram instruídos a permanecer onde estavam, e o movimento foi restrito a pessoal com papéis específicos. A separação foi intencional, projetada para proteger a ferida e preservar a ordem. Isabela estava no chão onde havia caído, sua posição inalterada. Ela estava consciente, mas desorientada, a dor em seu rosto competindo com uma preocupação mais profunda e urgente que apertava seu peito. Um oficial do tribunal ajoelhou-se ao lado dela, falando em voz baixa, instruindo-a a não se mover. Isabela seguiu a orientação, concentrando-se em respirar lenta e uniformemente, resistindo ao instinto de mudar de posição. A equipe médica chegou rapidamente. Eles se aproximaram com eficiência, avaliando a cena antes de tocá-la. Um ajoelhou-se ao lado dela, enquanto o outro posicionava o equipamento por perto. Suas vozes eram calmas e diretas. Faziam perguntas simples, confirmando consciência, orientação e sintomas imediatos. Isabela respondeu quando pôde, suas respostas curtas e controladas. A primeira prioridade era a estabilização. O sangue foi tratado imediatamente. Uma compressa limpa foi aplicada em seu rosto com pressão constante. O sangramento diminuiu sob mãos cuidadosas. A sensação era aguda, mas suportável, e Isabela concentrou-se em permanecer imóvel. Ela foi instruída novamente a não mover a cabeça. Uma avaliação rápida de sua gravidez seguiu-se. A equipe médica perguntou sobre dor, tontura e desconforto abdominal. Eles observaram sua respiração, sua postura e a tensão em seu corpo. A verificação foi breve, mas completa, projetada para identificar perigo imediato, em vez de fornecer avaliação completa.
Isabela respondeu honestamente, alerta a cada sensação, ciente de que este momento importava além de sua própria lesão. Medidas de precaução foram tomadas. Um colar cervical foi colocado para estabilizar seu pescoço. Sua cabeça foi apoiada para evitar movimento. O processo foi explicado a ela em termos simples antes de cada passo ser dado. Nada foi apressado. O objetivo era segurança, não velocidade. Sarah Chan permaneceu próxima o tempo todo. Ela ficou à vista, mantendo comunicação com a equipe médica, transmitindo informações necessárias, confirmando a identidade de Isabela e garantindo que a condição de sua cliente fosse documentada com precisão. Seu tom permaneceu composto, mesmo quando a urgência da situação pressionava a sala. Do outro lado do tribunal, Vanessa Moore estava contida. Seus pulsos foram presos com algemas enquanto os oficiais mantinham o controle. A transição de agressora para detida estava completa. Qualquer protesto que ela tentasse não tinha peso. A decisão já havia sido tomada por suas próprias ações. Ela foi escoltada para longe da área imediata, ainda dentro do espaço protegido, mas separada de Isabela. Edward Kane não teve permissão para se aproximar. Ele foi instruído a permanecer onde estava e foi retido pelo pessoal de segurança, enquanto perguntas iniciais eram dirigidas a ele. Seu papel não era mais periférico. Sua presença na cena, sua falta de intervenção e sua proximidade com o incidente exigiam atenção. Ele não resistiu, mas também não ofereceu assistência. Seu silêncio continuou, agora marcado por tensão visível. A equipe médica preparou-se para mover Isabela. Uma maca foi trazida e posicionada cuidadosamente ao lado dela. Cada movimento foi coordenado, deliberado e explicado antes de acontecer. Isabela foi guiada para a maca com apoio, seu corpo mantido alinhado, sua cabeça estabilizada durante toda a transferência. Ela focou na respiração, seguindo instruções, confiando no processo. Do lado de fora do tribunal, uma ambulância esperava. Sua presença havia sido providenciada, enquanto o atendimento estava sendo administrado dentro. O tempo foi preciso, minimizando o atraso entre a estabilização e o transporte. Assim que Isabela foi presa na maca, ela foi movida pelo corredor liberado, acompanhada por pessoal médico e segurança do tribunal. Sarah caminhou ao lado dela. Ela permaneceu com Isabela enquanto saíam do tribunal, garantindo continuidade e apoio. Não houve discussão, nenhuma garantia além da presença. Palavras eram desnecessárias. A situação falava por si mesma. Edward foi parado na soleira. Ele foi informado claramente de que não teria permissão para seguir. A instrução foi firme e final. Isso não era uma negociação. A separação sublinhou a mudança nas circunstâncias. Qualquer acesso que ele presumisse ter não existia mais. As portas da ambulância fecharam. Lá dentro, Isabela foi presa para transporte. Sinais vitais foram monitorados. A equipe médica continuou sua avaliação enquanto o veículo se preparava para partir. A viagem a levaria a um hospital equipado para fornecer avaliação abrangente, muito além do que poderia ser feito no tribunal. A ambulância partiu. Sua partida marcou uma remoção física de Isabela da cena, mas o impacto do que havia ocorrido permaneceu para trás. O tribunal, agora esvaziado de sua figura central, parecia alterado. A energia que o definira antes se fora, substituída por um silêncio pesado e inquieto. Lá dentro, a sala permaneceu trancada. Aqueles ainda presentes ficaram em silêncio, a realidade do incidente assentando. A calma processual da audiência havia sido substituída pelo peso da consequência. Ninguém falava.
ninguém se movia sem instrução. A audiência, como fora concebida, estava efetivamente encerrada. O que restava era documentação, controle e o reconhecimento de que a fronteira entre o processo civil e a realidade criminal havia sido cruzada. A ausência de Isabela sublinhou a seriedade dessa transição. Enquanto o tribunal esvaziava sob supervisão, o espaço parecia despojado de seu propósito anterior. A bancada estava vazia, as cadeiras desocupadas. O chão onde Isabela havia caído estava limpo, mas a memória do momento permanecia. O silêncio não estava vazio, estava carregado, mantendo o reconhecimento tácito de que algo irreversível havia ocorrido. Quando a última porta se fechou e a sala foi deixada imóvel, a verdade da situação começou a vir à tona. A audiência de proteção não havia terminado como planejado. Ela havia se transformado, carregando consequências que se estenderiam muito além das paredes do tribunal. O juiz Robert Carter voltou aos seus aposentos depois que o tribunal foi esvaziado, a porta se fechando atrás dele com um som que marcou separação em vez de alívio. A postura formal que ele mantivera durante toda a audiência não se dissolveu. Ele permaneceu ereto, deliberado, sua expressão inalterada. O que mudou não foi seu comportamento, mas sua atenção. Ela se estreitou. Ele pediu o arquivo do caso novamente. O pedido foi comum na forma, mas preciso no tempo. O funcionário colocou os documentos em sua mesa e Carter começou a revisá-los desde o início, não examinando superficialmente, mas lendo com cuidado. Ele focou nas informações da peticionária, na sequência de registros, nos anexos médicos, na linha do tempo que levara à resposta de emergência. Nada parecia fora do lugar a princípio. Os fatos eram consistentes. A documentação era completa. Então, o nome chamou sua atenção. Isabella Carter. A reação foi sutil, quase imperceptível. Ele não pausou, não recostou-se, não mudou o ritmo. O nome registrou silenciosamente, assentando na memória, em vez de provocar uma resposta imediata. Ele continuou lendo, permitindo que o arquivo prosseguisse como momentos antes, como se nada tivesse mudado. A data de nascimento seguiu-se. Desta vez, o reconhecimento foi inevitável. A data alinhava-se com um registro que ele não acessava há anos, um que ele acreditava estar totalmente encerrado. A coincidência era precisa demais para ser descartada. Ele não reagiu externamente, não pegou nenhum dispositivo, nem pediu esclarecimentos. Ele simplesmente notou e continuou lendo. Um detalhe restava: um marcador pessoal, incluído no arquivo para fins de identificação. Não algo amplamente compartilhado, não algo que pudesse ser adivinhado. Era o tipo de detalhe registrado uma vez e depois esquecido por todos, exceto por aqueles que estiveram presentes na época. Carter reconheceu instantaneamente. Não havia dúvida. Ele fechou o arquivo lentamente e sentou-se imóvel. A emoção pressionou as bordas de sua compostura, mas ele não permitiu que ela viesse à tona. Anos de disciplina se afirmaram. O que quer que isso significasse, não poderia ser processado impulsivamente. Ele lembrou a si mesmo dos limites que definiam seu papel. O tribunal não operava por instinto, operava por verificação. Ele convocou o funcionário. Suas instruções foram breves e neutras. Ele solicitou uma verificação formal de identidade através dos canais oficiais, registros de nascimento, arquivos de adoção, qualquer documentação que pudesse confirmar ou negar o que o arquivo sugeria. O pedido foi enquadrado como rotina. Nenhuma explicação foi oferecida. O funcionário aceitou a tarefa sem questionar
e iniciou o processo imediatamente. Do lado de fora dos aposentos, as consequências do incidente continuavam a se espalhar. Edward Kane sentiu a mudança primeiro. A confiança casual que ele carregara para o tribunal não o servia mais. A separação de Isabella, a contenção visível de Vanessa e a presença da aplicação da lei o haviam perturbado. Agora, enquanto os oficiais continuavam suas investigações preliminares, ele começou a entender que isso não era uma questão que seria resolvida silenciosamente. As perguntas eram diretas. As linhas do tempo foram estabelecidas. Suas respostas eram medidas, mas o peso do escrutínio pressionava. Ele percebeu que seu silêncio durante o incidente não era mais neutro. Estava sendo avaliado. Vanessa Moore experimentou um colapso diferente. O ambiente que antes a empoderara, agora a restringia completamente. As algemas removeram qualquer ilusão de controle. Sua compostura anterior deu lugar à agitação, depois à raiva. Ela falava rápido demais, contradizia a si mesma, exigia reconhecimento que não vinha mais. A autoridade que ela acreditava ter desapareceu em segundos. Além do tribunal, a informação movia-se mais rápido que o procedimento. A notícia da agressão espalhou-se pelos canais oficiais, depois além deles. O envolvimento de uma peticionária grávida transformou a narrativa. Relatórios focaram na violência, no cenário, na violação da segurança do tribunal. A história tomou forma sem enfeites. Uma audiência civil interrompida por agressão, resposta de emergência, um suspeito contido. A atenção pública seguiu. Dentro do sistema, a classificação do caso mudou. O que começara como um pedido civil agora era acompanhado por considerações criminais. O incidente exigiu a separação de arquivos, distinção clara entre a questão da ordem de proteção e a investigação de agressão. Carter emitiu instruções de acordo, garantindo que os registros refletissem a nova realidade. A mudança processual foi necessária e imediata. Ele não se envolveu mais do que o necessário. Seu papel, por enquanto, permanecia administrativo. Ele aguardava a verificação antes de reconhecer qualquer coisa além dos fatos já estabelecidos. A suspeita que havia surgido estava contida, mantida sob controle pelo protocolo. No hospital, Isabella foi colocada sob observação. A equipe médica focou na estabilização e monitoramento. As lesões que ela sofreu foram tratadas metodicamente. Exames de imagem foram solicitados. Sinais vitais foram rastreados. A atenção à gravidez foi priorizada, com instruções claras para minimizar o estresse e o movimento. O ambiente era controlado, quieto, projetado para apoiar a recuperação em vez de alarme. Sarah Chan permaneceu envolvida, coordenando o fluxo de informações sem sobrecarregar sua cliente. Ela garantiu que as atualizações chegassem às partes apropriadas e que Isabella não fosse sobrecarregada com detalhes desnecessários. O processo legal poderia prosseguir sem sua participação direta, por enquanto. De volta aos aposentos, Carter esperou. O funcionário retornou mais tarde com as descobertas iniciais. Registros estavam sendo recuperados, verificações cruzadas estavam em andamento. Nada definitivo ainda, mas o alinhamento era forte. As peças estavam se montando com precisão desconfortável. Carter reconheceu a atualização e instruiu o funcionário a continuar até que a confirmação estivesse completa. Ele sentou-se sozinho novamente, o arquivo fechado, as mãos descansando na mesa. Ele não se permitiu especulação, não imaginou explicações. Ele focou na responsabilidade à sua frente. O que quer que fosse a verdade,
exigia nomeação adequada, não suposição, não inferência. Lá fora, o sistema avançava. A investigação de agressão ganhou estrutura. O pedido de ordem de proteção permaneceu ativo, agora reestruturado pela urgência. A cobertura da mídia continuou a aumentar, cuidadosa, mas persistente. Edward e Vanessa enfrentaram realidades separadas, moldadas pelo mesmo evento. Dentro do tribunal, a espera carregava peso. Carter permaneceu composto, sua expressão neutra, suas ações medidas. A suspeita, uma vez inflamada, não ditava o resultado. A verificação, sim. A verdade, quando chegasse, precisaria ser abordada diretamente, sem distorção ou ocultação. Por enquanto, ela esperava, suspensa entre o registro e o reconhecimento, exigindo ser chamada pelo seu nome próprio. A verificação chegou sem cerimônia. Registros oficiais foram entregues aos aposentos do juiz Robert Carter através dos canais padrão, carimbados, certificados e completos. Não havia lacunas, nem páginas faltando, nem necessidade de interpretação. Os documentos alinharam-se perfeitamente com os identificadores já revisados. Datas, nomes e entradas de registro convergiram para uma única conclusão, que não exigia explicação além do reconhecimento. Carter leu a confirmação uma vez, depois leu novamente, mais devagar na segunda vez, não procurando por erro, mas honrando o procedimento. A verdade estava agora estabelecida através de meios legais, não inferência. Qualquer peso que carregasse pessoalmente não poderia alterar seu status. Estava verificado. Ele não ligou para ninguém imediatamente. Não se recostou, nem fechou os olhos. Ele permaneceu imóvel, absorvendo a confirmação com disciplina que havia sido treinada ao longo de décadas. O papel que ele ocupava exigia contenção. A lei não reconhecia hesitação, apenas ação fundamentada no processo. Sua primeira decisão foi de contenção. A confirmação não seria divulgada em tribunal aberto, não entraria no registro público. Não haveria anúncio, nenhum reconhecimento além do que era necessário para a conformidade. A privacidade das partes envolvidas, particularmente da peticionária, exigia proteção. Carter entendeu isso instintiva e formalmente. Ele documentou a decisão. O funcionário foi convocado e instruído com clareza. O assunto deveria ser tratado como confidencial, restrito à revisão interna e ao conselho necessário. Sem desvios, sem discussão. O funcionário reconheceu a instrução sem reação e procedeu de acordo. A próxima decisão de Carter seguiu-se imediatamente. Ele preparou a papelada para se declarar impedido, recusa, dos procedimentos criminais relacionados à agressão. A moção foi precisa, citando conflito de interesses sem elaboração. Ele não referenciou conexão pessoal, não justificou. Ele seguiu a linguagem padrão exigida para tal ação. A recusa foi submetida e aceita. Antes de se afastar, Carter abordou a autoridade restante ainda dentro de seu escopo. Ele revisou e assinou as ordens de emergência finais conectadas ao pedido de proteção. Essas ações estavam dentro de sua jurisdição e eram sensíveis ao tempo. Ele as executou sem demora, garantindo que as salvaguardas permanecessem em vigor enquanto o caso transitava. Uma vez completo, ele se retirou. O caso criminal foi reatribuído a outro juiz sem anúncio. A transição ocorreu silenciosamente, eficientemente e sem explicação pública, além da notação padrão de reatribuição. O sistema absorveu a mudança sem interrupção. Isabela não sabia.
No hospital, ela permaneceu sob observação, focada na recuperação em vez de revelação. A equipe médica monitorou sua condição e priorizou a estabilidade de sua gravidez. Ela foi protegida de informações desnecessárias, protegida tanto pelo protocolo quanto pela intenção. A confirmação não chegou a ela e ninguém tentou compartilhá-la. Sarah Chen foi informada privadamente. A notificação foi tratada com cuidado. Carter comunicou-se através dos canais apropriados, garantindo que o Conselho Legal entendesse a confirmação e os limites que a cercavam. Sarah ouviu sem interrupção, absorvendo as implicações com contenção profissional. Ela não fez perguntas além daquelas necessárias para esclarecer a confidencialidade e os próximos passos. A verdade foi reconhecida, não agida. Sarah aceitou a responsabilidade que vinha com o conhecimento. Ela entendeu a importância do momento de proteger sua cliente de informações que poderiam desestabilizar sua recuperação. Ela confirmou a conformidade com a diretiva e voltou seu foco para as questões legais imediatamente à mão. Edward Kane permaneceu alheio. Nenhuma notificação foi enviada, nenhuma dica foi dada. Sua atenção estava consumida pelas crescentes consequências da investigação de agressão e sua própria exposição dentro dela. A ausência de informação o manteve focado na defesa em vez de especulação. Sua ignorância não foi acidental, foi deliberada. Vanessa Moore foi levada sob custódia. Sua detenção seguiu o procedimento padrão, processada sem espetáculo. A mudança da contenção no tribunal para o confinamento formal foi rápida. Acusações estavam pendentes, mas a direção era clara. A perda de controle que ela experimentou foi total, definida por portas trancadas e movimentos registrados. A promotoria aceitou o arquivo do caso. A transferência foi completa. Evidências do tribunal, relatórios médicos e documentação de segurança foram integrados em um pacote coeso. A distinção entre a questão protetiva e os procedimentos criminais foi mantida, cada um rastreado independentemente, embora informado pelo mesmo incidente. A documentação médica foi expandida. Registros hospitalares foram atualizados com descobertas de avaliações em andamento. Observações foram registradas. Avaliações foram refinadas. A prioridade permaneceu a saúde da paciente e da criança por nascer, com minimização de estresse enfatizada em cada estágio. A documentação serviria tanto ao cuidado quanto ao tribunal sem intrusão. A fase criminal começou. Não se anunciou com manchetes ou declarações. Começou com arquivamentos, atribuições e cronogramas. A máquina da acusação engajou-se metodicamente, desinteressada em espetáculo. A agressão havia cruzado um limiar e a resposta refletiu essa realidade. Dentro do tribunal, Carter voltou à rotina. Ele não se demorou sobre a confirmação, não revisitou o arquivo. Ele manteve a distância, tanto exigida quanto necessária. Sua recusa isolou os procedimentos de conflito, preservando a legitimidade para todos os envolvidos. A verdade existia, contida e controlada. Havia sido verificada, reconhecida e protegida. Não alterou o processo, não interrompeu a justiça. Permaneceu privada, como pretendido. Enquanto o sistema continuava avançando, a lei avançava sem revelar a família. A justiça procedeu em seus próprios termos, ininterrupta, guiada por evidências e autoridade, em vez de revelação pessoal. As acusações formais foram apresentadas em sequência medida.
cada documento refletindo a gravidade do que havia ocorrido dentro do tribunal. Vanessa Moore foi acusada primeiro. A linguagem era precisa e intransigente, identificando o ato como uma agressão violenta cometida em um cenário judicial protegido. O local importava. A presença de uma vítima grávida importava mais. O arquivamento não deixou ambiguidade sobre intenção ou consequência. Edward Kane foi acusado separadamente. Sua acusação não o acusava de desferir um golpe, mas também não o desculpava. Os promotores identificaram seu papel como inação intencional. Ele estava presente, tinha autoridade, escolheu não intervir. A acusação enquadrou seu silêncio como cumplicidade, não neutralidade. A distinção foi deliberada, baseada no padrão de que a responsabilidade não termina na contenção quando a prevenção é possível. 2 casos avançaram em paralelo. Eles estavam conectados por incidente e evidência, mas separados pela teoria jurídica. Um focava na violência direta, o outro focava no abandono e falha em agir. A estrutura permitiu que cada um fosse avaliado por seus próprios méritos, preservando o contexto compartilhado da agressão no tribunal. A evidência era imediata e difícil de contestar. Gravações de vídeo do tribunal capturaram a sequência claramente. Carimbos de tempo alinhados, ângulos confirmaram proximidade. A filmagem mostrou a aproximação, o golpe e o colapso imediato. Não houve confusão sobre quem se moveu ou quem ficou parado. As gravações não dramatizaram, documentaram. O pessoal de segurança forneceu depoimentos juramentados. Seus relatos eram consistentes e processuais. Eles descreveram a escalada, o tempo de resposta e a contenção. Cada declaração correspondia à filmagem sem contradição. Não houve especulação em sua linguagem, apenas observação e ação. Documentação médica seguiu-se. Relatórios hospitalares detalharam as lesões sofridas e as intervenções necessárias. Os médicos notaram o impacto da agressão e os riscos associados à gravidez. Indicadores de estresse foram documentados ao lado de achados físicos. Os relatórios não exageraram, estabeleceram fatos. A condição da paciente e a vulnerabilidade da criança por nascer foram registradas com clareza clínica. A avaliação de risco elevou o caso. Os promotores enfatizaram que a agressão não ocorreu isoladamente. Ocorreu sob circunstâncias que magnificaram o dano. Uma vítima grávida, um ambiente controlado, uma falha daqueles presentes em prevenir a escalada. Cada fator adicionou peso às acusações e informou a estratégia da promotoria. A acusação montou os indiciamentos cuidadosamente. Eles delinearam linhas do tempo, citaram evidências e definiram regras. A narrativa era direta e resistente à distorção. Não houve confiança na inferência quando a documentação era suficiente. O caso foi construído para resistir ao escrutínio em vez de convidar ao espetáculo. O advogado de defesa lutou desde o início. Tentativas de reformular os eventos como espontâneos ou provocados falharam contra a consistência da evidência. O vídeo contradizia a minimização. Os relatórios médicos contradiziam a dispensa. A separação das acusações limitou o desvio. Argumentos que poderiam ter suavizado a percepção em outro contexto não encontraram tração aqui. Medidas financeiras foram impostas. Os ativos de Edward Kane foram sujeitos a restrições ordenadas pelo tribunal pendentes de resolução. A ação foi preventiva, projetada para preservar a responsabilidade em vez de punir prematuramente. O impacto foi imediato. Contas foram congeladas,
transações foram interrompidas. O alcance da consequência estendeu-se além do tribunal para a infraestrutura de sua influência. A conscientização pública expandiu-se rapidamente. A cobertura de notícias focou nos fatos. A agressão, as acusações, o cenário, a gravidez. Havia pouco espaço para enquadramento alternativo. A clareza do incidente limitou a especulação. A resposta pública mudou de acordo, movendo-se da curiosidade para a condenação. A opinião virou. O apoio em que Edward uma vez confiou erodiu, à medida que as implicações de sua inação tornaram-se amplamente compreendidas. O silêncio não era mais percebido como distância. Era interpretado como consentimento. As ações de Vanessa foram condenadas sem reserva, mas o papel de Edward atraiu seu próprio escrutínio, distinto e severo. Isabela permaneceu em tratamento. Sua recuperação continuou sob supervisão médica, com ênfase na estabilidade e redução do estresse. Atualizações foram gerenciadas através do advogado para evitar intrusão. Ela não participou do processo de acusação diretamente neste estágio. Sua saúde teve precedência e o sistema acomodou essa necessidade. A gravidez estabilizou. Os médicos relataram progresso cauteloso. O monitoramento continuou. As instruções eram claras: evitar estresse, limitar exposição. A prioridade era preservação. Os procedimentos legais ajustaram-se à realidade médica, não o contrário. Datas foram definidas. O calendário do tribunal absorveu os casos e atribuiu cronogramas consistentes com o devido processo. O anúncio foi processual, não teatral. Uma data para o julgamento foi estabelecida, marcando a transição da acusação para a adjudicação. O agendamento carregava significado sem cerimônia. Dentro do sistema de justiça, a máquina movia-se firmemente. Nenhum atalho foi tomado, nenhuma exceção foi concedida. A separação de papéis garantiu que cada réu enfrentasse as acusações apropriadas às suas ações. Os caminhos paralelos convergiram para o mesmo destino, moldados pela evidência e pela lei. O público esperou. Expectativas formadas não por rumores, mas por registros. A clareza dos arquivos e a transparência do processo deixaram pouca dúvida sobre o que estava por vir. A questão não era mais se a responsabilidade viria, mas como ela seria entregue. À medida que as acusações avançavam, o resultado se aproximava. Os casos foram preparados, as evidências garantidas e os prazos fixados. O palco estava montado não para argumento, mas para julgamento. O tribunal estava diferente desta vez. Um novo juiz presidia da bancada, desconhecido para a maioria dos presentes, selecionado precisamente porque a distância agora importava. A mudança foi processual e necessária. A autoridade aqui seria exercida sem história, sem contexto pessoal e sem interrupção. A sala encheu cedo. Assentos foram ocupados em fileiras apertadas e os corredores permaneceram livres sob segurança vigilante. A galeria pública carregava um zumbido baixo que desapareceu assim que a ordem foi chamada. Repórteres se acomodaram atrás de seus cadernos. Observadores se inclinaram para a frente. O peso da antecipação pressionou o espaço antes que uma única palavra fosse dita. Vanessa Moore entrou primeiro. Ela foi trazida sob restrição, suas mãos presas, seu movimento controlado por oficiais de ambos os lados. A imagem carregava impacto. O contraste entre seu estado atual e a confiança que ela exibia uma vez era inconfundível. Ela não olhou para a galeria, não procurou por reconhecimento. Sua postura era rígida, seu foco fixo em frente.
Edward Kane seguiu separadamente. Ele tomou seu assento sem cerimônia. Qualquer influência que ele acreditava ter uma vez não se aplicava mais. Sua presença não mudou a sala, não comandou a tensão. A postura legal que ele ocupava era defensiva, despojada de vantagem pela evidência já arquivada. A acusação começou. O promotor principal dirigiu-se ao tribunal com clareza medida, delineando as acusações e a estrutura sob a qual seriam provadas. A linguagem era direta. O objetivo não era persuasão através da emoção, mas demonstração através do registro. Os eventos seriam mostrados em sequência. A responsabilidade seria atribuída de acordo com a ação e a omissão. A evidência de vídeo foi introduzida. Telas foram posicionadas e a filmagem foi reproduzida sem comentários. O tribunal assistiu enquanto os momentos se desenrolavam em silêncio. A aproximação, o movimento repentino, o golpe, a queda, a reação. A gravação capturou ângulos que removeram a dúvida. Não se demorou. Documentou. Ninguém falou enquanto ela passava. Quando o vídeo terminou, a ausência de som pareceu mais pesada do que qualquer reação. A clareza da imagem deixou pouco espaço para a interpretação. O ato era visível. A falha em intervir era igualmente visível. Registros médicos foram inseridos em seguida. Um médico leu as descobertas para o registro, focando na avaliação de lesões e cuidados subsequentes. O relatório detalhou trauma no rosto, intervenção imediata e observação contínua. A atenção, então, mudou para a gravidez. Os riscos associados à agressão foram explicados em termos clínicos, enfatizando a vulnerabilidade em vez de especulação. O tribunal ouviu. O depoimento estabeleceu que o perigo se estendia além da lesão imediata. Marcadores de estresse, fatores de risco elevados, a necessidade de monitoramento contínuo. Cada ponto reforçou a seriedade do ato e suas potenciais consequências. Testemunhas seguiram-se. Oficiais de segurança do tribunal testemunharam sucessivamente, confirmando o que havia sido gravado. Suas declarações alinharam-se precisamente com a filmagem. Linhas do tempo coincidiam, distâncias foram confirmadas. Não houve discrepâncias. Seu profissionalismo sublinhou a confiabilidade do relato. A defesa tentou responder. O advogado levantou objeções onde possível, mas cada esforço encontrou o mesmo obstáculo. A evidência falava por si mesma. Perguntas projetadas para introduzir incerteza caíram por terra contra a consistência. Argumentos destinados a suavizar a percepção falharam em ganhar tração. A separação de acusações limitou a diversão. Não havia narrativa alternativa que se encaixasse nos fatos. O tribunal reconheceu fatores agravantes: o cenário, o status da vítima, a presença de figuras de autoridade, a falha em desescalar. Cada elemento foi reconhecido formalmente. O juiz os anotou para o registro sem ênfase, permitindo que seu peso cumulativo se sustentasse por si só. O risco para a vítima grávida foi abordado diretamente. A acusação retornou à documentação médica e destacou os perigos específicos envolvidos. O tribunal aceitou a explicação, reconhecendo que o dano não precisa resultar em perda para ser considerado severo. A exposição ao risco por si só carregava consequências sob a lei. Argumentos finais foram apresentados. A acusação resumiu o caso concisamente, reiterando a evidência e os padrões aplicados. Não houve floreio. O encerramento enfatizou responsabilidade, clareza e prestação de contas. A defesa ofereceu breves observações, limitadas pelo registro e limitadas em escopo. O tribunal
entrou em recesso para deliberar. A pausa foi breve, mas tensa. Aqueles presentes permaneceram sentados, cientes de que a direção do resultado já era aparente, mesmo que as palavras ainda não tivessem sido ditas. O silêncio carregava expectativa em vez de dúvida. Quando o tribunal retornou, a atmosfera mudou. O juiz dirigiu-se à sala, confirmando que a evidência havia sido revisada na íntegra. Os padrões legais foram reafirmados, as descobertas eram claras. A conduta havia atingido o limite para a responsabilidade criminal. As circunstâncias agravantes foram afirmadas. A sentença se aproximava. Nenhuma sentença foi entregue ainda. Esse momento ainda estava à frente. Mas a determinação em si era inconfundível. A avaliação do tribunal não deixou ambiguidade sobre culpabilidade ou consequência. Vanessa permaneceu imóvel. Edward baixou o olhar. O tribunal prendeu a respiração, não em esperança, mas em reconhecimento. O processo havia se movido além do argumento. O julgamento agora esperava apenas pelo pronunciamento formal. O veredito estava pronto. O que restava era a entrega, e isso viria a seguir. O tribunal acomodou-se em silêncio enquanto o juiz retornava à bancada. Não havia antecipação de argumento sobrando na sala, apenas a expectativa de consequência. Papéis foram alinhados. O funcionário estava pronto. A galeria quietou sem instrução, como se todos os presentes entendessem que este momento exigia contenção. Vanessa Moore foi trazida à frente primeiro. Ela ficou contida, sua postura rígida, seu olhar fixo à frente. A confiança que uma vez a definira se fora, substituída por uma imobilidade tensa que traía o peso do que estava prestes a ser dito. O juiz dirigiu-se ao registro, confirmando as descobertas já inseridas e reafirmando a gravidade da ofensa. A localização da agressão, a vulnerabilidade da vítima e o risco criado pelo ato foram citados claramente. A sentença seguiu-se. Vanessa recebeu um termo de encarceramento consistente com a gravidade do crime. Não houve mitigação oferecida que alterasse o resultado. O juiz enfatizou a responsabilidade e a dissuasão, deixando claro que a violência dentro de um tribunal, especialmente contra uma indivídua grávida, justificava a resposta mais forte disponível sob a lei. A decisão foi entregue sem voz alterada ou comentário, sua autoridade repousando em sua finalidade. Edward Kane foi abordado em seguida. Ele se aproximou do púlpito sob supervisão, seu comportamento subjugado. O tribunal reconheceu que ele não havia desferido o golpe, então moveu-se imediatamente para o que ele falhou em fazer. O juiz delineou a responsabilidade que acompanhava sua presença e autoridade no momento do incidente. Sua inação foi enquadrada como possibilitar o dano, uma escolha com consequências tão reais quanto qualquer ato físico. A sentença foi imposta. Edward recebeu um termo de prisão por seu papel como cúmplice através do abandono. Não haveria sentença suspensa. Não haveria disposição alternativa. O tribunal declarou claramente que o silêncio diante de um dano iminente carregava responsabilidade quando a prevenção era possível. O julgamento não deixou espaço para reinterpretação. Nenhuma liberdade condicional foi concedida. O tribunal confirmou que nenhum dos réus receberia leniência através de libertação condicional. As sentenças eram de custódia e imediatas. A clareza da decisão extinguiu qualquer especulação restante na sala. Ordens financeiras seguiram-se. Os ativos de Edward foram abordados de acordo com o estatuto, sujeitos a processamento e disposição legais. As medidas foram processuais e abrangentes, garantindo que a responsabilidade se estendesse além do confinamento. A decisão enfatizou a conformidade em vez da retribuição,
fundamentando a decisão na obrigação legal. O juiz então reconheceu a peticionária. Isabella Carter teve permissão para aparecer brevemente, conforme autorizado anteriormente. Ela entrou com apoio médico, seu movimento cuidadoso e deliberado. Uma enfermeira permaneceu próxima, atenta, mas discreta. A sala permaneceu em silêncio enquanto ela tomava seu lugar. A presença de sua condição foi compreendida sem anúncio. Isabella falou uma vez. Sua declaração foi curta e composta. Ela não relatou os eventos em detalhes, não se dirigiu aos réus diretamente. Ela falou sobre segurança, sobre a necessidade de limites e sobre a importância de proteger a vida. Suas palavras carregavam peso porque eram medidas, focadas no resultado em vez de emoção. Ela não mencionou família, o tribunal não convidou e ela não ofereceu. A questão perante o tribunal foi resolvida com base em evidências e lei, não revelação pessoal. A contenção reforçou a integridade do processo. O juiz reconheceu sua declaração e encerrou o registro. A sala do tribunal permaneceu imóvel. Por vários segundos, ninguém se moveu. A gravidade da decisão assentou nos bancos e na galeria igualmente. O silêncio não estava vazio, era afirmativo, um reconhecimento coletivo de que o processo havia chegado à sua conclusão. Representantes da mídia notaram as decisões silenciosamente. Não houve perguntas gritadas, nem interrupções. A clareza do julgamento deixou pouco a perguntar. Os fatos haviam sido abordados, as consequências haviam sido entregues. A reportagem refletiria o registro em vez da reação. A resposta pública seguiu rapidamente. Do lado de fora do tribunal, o comentário alinhou-se com a decisão. O reconhecimento do dano, a rejeição da leniência e a ênfase na proteção ressoaram amplamente. A decisão não foi controversa, foi aceita. O caso foi encerrado. Processualmente, os arquivos foram marcados como completos. Apelações, se houvesse, prosseguiriam por canais separados, mas a questão perante o tribunal havia sido concluída. O julgamento permaneceu como inserido, vinculativo e executável. Isabella foi escoltada para fora em segurança. A segurança coordenou sua partida, garantindo um caminho livre e exposição mínima. Ela não se demorou, não parou para câmeras. Sua saída foi calma, controlada e protegida. O apoio médico permaneceu com ela até que ela alcançasse seu transporte. Os réus foram removidos sucessivamente. Suas partidas foram ordenadas e silenciosas, guiadas por oficiais treinados para mover as coisas adiante sem espetáculo. O contraste entre as saídas deles e a de Isabella foi gritante, definido pela circunstância em vez de comentário. Dentro do tribunal, o juiz levantou-se. Com as formalidades concluídas, a sessão terminou. A bancada foi limpa, as portas abertas. A sala começou a esvaziar, retornando lentamente à neutralidade após o peso do julgamento. O que restava era a resolução. A lei havia agido, a responsabilidade havia sido imposta, a proteção havia sido afirmada. O propósito do processo havia sido cumprido sem excesso ou omissão. Além do tribunal, a vida continuou. O foco de Isabella voltou para a recuperação e o cuidado. A supervisão médica permaneceu no local, atenta à estabilidade e ao progresso. A criança por nascer permaneceu protegida, blindada tanto pela vigilância médica quanto pelo limite legal. A sentença marcou um fim, não um apagamento. As consequências se desenrolariam com o tempo, mas a decisão em si permaneceu completa. O tribunal havia falado, e suas palavras foram levadas adiante, firmes e finais. A vida não parou após o veredito, ela seguiu em frente,
fundamentada na justiça e sustentada pela proteção. A recuperação não chegou como um ponto de virada dramático. Veio silenciosamente, moldada pela rotina e cuidado em vez de revelação. Isabela continuou sua gravidez sob estreita supervisão médica, comparecendo a consultas regulares e seguindo orientações claras. Cada visita confirmava a estabilidade. Cada resultado reforçava a mesma mensagem. Ela estava segura. A criança estava segura. Essa garantia tornou-se a base sobre a qual todo o resto repousava. O mundo além do hospital seguiu em frente sem seu envolvimento. A influência de Edward Kane dissolveu-se rapidamente. Assim que as sentenças foram executadas, posições foram desocupadas, o acesso foi revogado. Redes que uma vez responderam à sua presença ajustaram-se sem cerimônia. O poder que dependia da visibilidade provou-se frágil quando removido do alcance público. O que restou foi a responsabilidade, aplicada sem exceção. Vanessa Moore enfrentou uma realidade diferente. Dentro do confinamento não havia público e nenhuma narrativa para controlar. As condições eram simples e regulamentadas. Dias seguiam estrutura, consequências eram imediatas e inevitáveis. A identidade na qual ela confiara não oferecia proteção lá. Qualquer certeza que ela carregasse uma vez confrontou os limites do confinamento e do tempo. Para Isabela, a distância era intencional. Ela não seguiu atualizações, não buscou confirmação de sofrimento ou arrependimento. Sua atenção permaneceu na recuperação, na preparação, no ritmo constante da vida que continuava em frente. A justiça já havia feito seu trabalho. Não havia mais nada que ela precisasse testemunhar. A conversa que mais importava aconteceu em particular. Não ocorreu em um tribunal ou em um escritório. Ocorreu longe da atenção, medida e contida. A verdade da paternidade foi dita calmamente, reconhecida sem performance. Não houve anúncio e nenhuma correção ao registro público. O entendimento pertencia aos envolvidos e a mais ninguém. A decisão de mantê-lo privado foi mútua. Não havia vantagem na divulgação e nenhuma necessidade de validação. A lei havia funcionado como pretendido sem interferência. Assuntos pessoais permaneceram pessoais. Limites foram respeitados porque eram necessários, não porque eram exigidos. Isabela não sentiu raiva, não revisitou queixas ou atribuiu culpa além do que já havia sido abordado através do processo legal. Seu foco estava à frente. O perdão não era um requisito e nem o ressentimento. O que importava era segurança, clareza e a ausência de ameaça. O juiz manteve a distância apropriada. Não houve permissões especiais e nenhum envolvimento contínuo além do que já havia sido concluído. Limites profissionais permaneceram intactos. O respeito foi preservado através da contenção, não da proximidade. A separação protegeu todos os envolvidos e manteve a integridade do sistema que já havia entregue à justiça. Dentro da família, a cura começou lentamente. Não tomou a forma de celebração ou reunião. Apareceu em pequenos gestos e presença constante. O apoio foi oferecido sem pressão. As conversas permaneceram práticas e fundamentadas. A ênfase estava na estabilidade em vez de reconciliação. Isabela tomou uma decisão clara em relação ao seu casamento. A escolha de buscar uma separação legal seguiu o processo em vez da emoção. A documentação foi preparada, medidas foram tomadas deliberadamente. A decisão não foi enquadrada como retaliação ou fuga. Foi apresentada como uma conclusão, necessária e final, fundamentada na segurança
e responsabilidade. Não houve busca de vingança. O desejo de punir já havia sido abordado pelo tribunal. Qualquer coisa a mais teria diluído o propósito do resultado. Isabela entendeu que a justiça não exigia conflito contínuo. Exigia encerramento. Esse encerramento chegou através da consistência. Dias passaram sem interrupção. Compromissos foram mantidos. O planejamento continuou. O futuro tomou forma através de escolhas comuns em vez de reviravoltas dramáticas. Cada decisão reforçou a autonomia e a estabilidade. A criança por nascer tornou-se um símbolo sem ser sobrecarregada por significado. Não houve expectativa colocada sobre essa vida, além de cuidado e proteção. A esperança não exigia explicação. Existia naturalmente, sustentada pela ausência de medo e pela presença de apoio. A vida foi reconstruída através da intenção. Rotinas foram estabelecidas, espaços foram recuperados. O ritmo da atividade diária substituiu a incerteza que uma vez definiu cada interação. A transição não foi súbita, mas foi real. A narrativa pública desapareceu. A atenção da mídia seguiu em frente como sempre faz. Sem novos desenvolvimentos, o interesse diminuiu. O caso entrou no registro e referência em vez de conversa. O que restou foi o precedente e a clareza da consequência. Isabela não olhou para trás. Seu progresso foi medido não pela distância do passado, mas pela confiança no presente. Cada passo à frente afirmou a mesma verdade. A proteção havia sido garantida, os limites haviam sido impostos, o sistema havia respondido quando importava. A história fechou sem espetáculo. Não houve confronto final e nenhuma pergunta persistente. A resolução foi completa, porque não dependeu de reconhecimento ou aprovação. Dependeu do resultado. A justiça havia sido suficiente, não exigia repetição ou reforço. Ela se sustentou por si mesma, apoiada pelo processo e mantida pela consequência. O que se seguiu foi a vida, uma vida moldada pelo cuidado, guardada por limites e fundamentada na segurança. O capítulo terminou não com declaração, mas com continuidade. A proteção permaneceu.